Eu acompanhei atentamente a fala do deputado Marcelo de Castro. E ele disse claramente que o problema maior do sistema político brasileiro começa na questão da candidatura, se vota em candidatos e não em partidos. Então, a partir daí, ele falou, inclusive, enquanto a Suécia, nós realizamos, por exemplo, a eleição passada, o seu partido, o PMDB, lançou quantos candidatos a deputado federal? São uns 30, digamos, são uns 30 candidatos. Aqui no Ceará? Sim. Aqui no Ceará nós lançamos 20 candidatos. 20 candidatos. Foram 20 campanhas. Porque cada candidato faz a sua campanha, tem o seu marqueteiro, tem... Não, no Brasil, na campanha passada, nós tivemos 22 mil candidatos. Pronto, são 22 mil campanhas. Ele, inclusive, usou esse dado. Aí, veja bem, dentro do próprio partido, é guerra. É uma guerra fratricida. É uma guerra fratricida. Então, o Distritão, de certa forma, também repete esse modelo. Não seria de bom ouvido, pelo menos, mesclar uma parte com esse voto e outra parte, porque como é que se fortalece partido no Brasil se você não vota em partido, só vota em candidato? Aí é que aí fica mais difícil a compreensão. Porque, por exemplo, no modelo alemão, se divide por áreas geográficas, né, numa referência georreferenciada, com relação a cada área. Por exemplo, o estado do Ceará seria dividido em 22 áreas e em cada área se elegeria 1 ou 2 deputados federais. Por exemplo, Fortaleza e a região metropolitana ficaria com um número maior em relação ao conjunto do Estado. E esses deputados seriam, inclusive, mais vinculados às suas bases, porque estariam representando em Brasília. O eleitor acompanharia melhor. Haveria um maior acompanhamento. Mas, em compensação, o Brasil tem uma dificuldade muito grande em harmonizar esse tipo de processo eleitoral. Por quê? Porque nós temos toda uma história eleitoral em voto proporcional. No voto proporcional, em que aquele que se destaca, que tem a maior votação, pela compreensão popular, deveria estar representando esse povo que o elegeu. Então você cria uma característica diferente, que é a do voto majoritário na eleição proporcional. E aí você não tem aquela desculpa que o partido elegeu um Tiririca, por exemplo, com 1,5 milhão de votos, e levou 4 deputados sem menor significado, sem a menor representação. E, subsequentemente, os mais votados serão os representantes do povo, então fica de melhor compreensão para depois não haver um candidato que se elegeu com poucos votos, em detrimento de um que se elegeu com uma votação muito grande, mas que não alcançou a legenda para aquela formatação, para aquela representação. Pelo que eu percebi hoje, o senhor integra lá a comissão, né, da reforma, pelo que eu percebi na fala do deputado Marcelo, claro que tem muito dissenso, e é normal isso, mas numa democracia o remédio para a falta de entendimento é o voto. Não tem como você querer fazer reforma política apenas consensuando as coisas. Isso não existe. O parlamento, as coisas dele pelo voto. Então, tentou-se o acordo, não conseguiu, vamos para o voto. Pelo que eu percebi dele, por exemplo, há um consenso, fim da reeleição. Mais ou menos um consenso, todo mundo concorda com isso. Por exemplo, eleições coincidentes, há um consenso. Não dá mais, todo ano, dois anos de eleição no Brasil, é um custo para as máquinas, porque o prefeito está apoiando o candidato do governador, o governador está apoiando o candidato do prefeito, e as coisas se misturam, é complicado isso. 5 anos de mandato, sem reeleição. Hoje ele tocou num ponto interessante. O senador tem um mandato muito longo, 8 anos. O suplente senador, você não sabe nem quem é, de repente eu ligo a TV Senado, eu digo, quem é esse senador aí? É um suplente, não sei de quem, que vira senador. Então são algumas coisas, deformações do nosso sistema político que não se justificam mais, né, deputado? Sem sombra de dúvida. Inclusive, a nossa ideia, até estava conversando isso hoje, é buscar o máximo de consenso, fazer o debate. Nós, inclusive, iniciamos aqui no Ceará esse sistema de sessão especial de audiência pública para ouvir o conjunto da sociedade, ouvir Começou aqui, né? As instituições organizadas, OAB, CNBB, Ministério Público, representantes dos tribunais eleitorais, ouvir a sociedade organizada, os pequenos partidos, inclusive o eleitor, né, que queira participar dessas audiências. Nós já temos convite para várias assembleias no Brasil inteiro para fazer esse tipo de debate, na Assembleia do Paraná, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, inclusive já nos convidou para fazer esse debate também, esse tipo de debate, para que as pessoas possam ter uma maior compreensão, até porque nós temos a convicção clara que a sociedade precisa se mobilizar, a sociedade tem que aproveitar a indignação que está vivendo com a política brasileira do momento para se mobilizar, para reclamar, para ir à rua e dizer que a gente precisa fazer a reforma política, porque a gente só vai consertar o que está de errado aqui no Brasil se a gente produzir uma reforma política capaz de eleger políticos sem precisar do que está errado aqui no Brasil de hoje. Nós não podemos repetir esse filme que já virou um eu custo mais.
No passado foi o mensalão, agora é o petrolão, e no futuro eu já estou com medo, viu, Renato, aqui eu vou dizer para você em primeira mão, porque agora existe a política de desinvestimento da Petrobras. A Petrobras agora está com a ideia de vender ativos. Vender ativos significa dizer que a Petrobras pode vender campo de petróleo, pode vender refinaria, pode vender projetos em andamento. E quem é que vai comprar? E como é que vai comprar? E com a empresa na bacia das almas, a que preço vai comprar? Então, daqui a pouco vamos ter que abrir uma CPI para apurar os desinvestimentos da Petrobras. Então, eu acho que é necessário e urgente que a população se mobilize, no sentido que a gente cobre dos políticos a reforma política, que a gente possa fazê-lo, e atividades como essa são muito importantes para garantir essa mobilização. E aquilo que é consenso, a gente vota primeiro. E aquilo que é dissenso, que não há uma compreensão clara, nós vamos para o voto. Inclusive tem o compromisso tanto do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, como do presidente do Senado, Renan Calheiros, que mesmo os pontos divergentes serão votados. Coisa que a gente tentou fazer no ano passado e infelizmente o PT não deixou a gente fazer, não deu curso ao projeto, inclusive, que era relatado pelo Cândido Vacaleza, que serve de lastro agora na PEC 452, exatamente como lastro dos pontos que vão ser votados na reforma política. Um fato positivo na eleição do Eduardo Cunha é que ele bota para votar. A coisa está andando, não é? Isso é importante. E outra, como o senhor disse, o momento é outro. A sociedade quer que as coisas andem. Não, vamos usar algumas experiências, né? Quer dizer, que existem, quer dizer, não precisamos inventar roda. Existem alguns modelos postos que dão certo em alguns países, a gente pode adaptar às nossas realidades. É como disse o deputado Marcelo, né? Quer dizer, e vamos votar, e vamos decidir no voto. Democracia não é sinônimo de consenso, isso não existe. Político não pode ter medo de voto. Não existe. Político que tem medo de voto não é político. Eu acho que é fundamental, a sua compreensão está muito clara. Nós temos que levar para o plenário, né, os pontos divergentes, é lógico que cada um é uma democracia, pode ter o seu ponto de vista. Eu acho que o que a gente vai ter mais problema na votação vai ser a questão das coligações partidárias, porque o fim das coligações partidárias diminui violentamente essa incidência de pequenos partidos. Que não existe na prática, não é? Que muitos deles só servem para acordos escusos. E também a questão do financiamento de campanha. Porque aí com toda essa imoralidade com a coisa pública no Brasil hoje, defender financiamento público, 100% público, vai criar uma rejeição muito grande para um povo que já vive sacrificado, um povo que tem deficiência na saúde, na segurança, na educação, e ainda tirar dinheiro dos governos para fazer eleição, e principalmente eleições caras como são no Brasil. Tem a questão do financiamento privado, o financiamento privado, pessoa jurídica, empresas ou pessoa física, cada um dentro de um limite, de um limitador, tanto para quem recebe como para quem doa. Então, quer dizer, todas essas questões com certeza terão um debate mais acirrado. Mas eu quero fazer e crer que a promessa dos presidentes da Câmara e do Senado, que até o final desse semestre a gente tem esse processo votado para que a lei da reforma eleitoral já tenha vigência na eleição do ano que vem. Isso é importante. Aliás, o senhor disse uma coisa interessante. Num país onde hoje as manchetes dos jornais, inclusive, é o seguinte: o governo federal não repassou uma parte do recurso do FIES e tem estudantes ameaçados, inclusive, de ficarem fora dos seus cursos, são estudantes pobres que estudam em universidades privadas por conta deste fundo, que é uma ideia muito boa. Agora, num país em que está faltando dinheiro para este fundo, você pegar dinheiro público para estar em campanha, é complicado isso, para o povo entender isso. Num país que tem como lema a pátria educadora e onde está tendo mais problema hoje, do ponto de vista de investimentos, é exatamente na área da educação. Né? Tem aí toda essa falência do financiamento das instituições de ensino superior, FIES, que realmente é lamentável, e muitos estudantes, principalmente de famílias pobres, acreditaram. Aqui no Ceará tem um universo muito grande de jovens que passaram na universidade, tiveram o esforço de passar no vestibular, estão cursando no nível superior e estão numa insegurança muito grande. Isso é um sonho. E o Ministério da Educação não dá resposta para isso. Tem a questão do Pronatec, que era a menina dos olhos da campanha eleitoral. A presidenta Dilma, em todo canto, falava de Pronatec. Até a economista aqui do Ceará, no debate da Globo, perguntou a ela o que é que uma pessoa com nível universitário e na idade dela poderia fazer para arranjar um emprego. E ela disse que a pessoa se inscrevesse no Pronatec, o que foi uma verdadeira gafe, para ver o tamanho do compromisso dela com o Pronatec. E o Pronatec agora já foi adiado para junho, né, o início das aulas. Eu nunca vi início de aula no Brasil se começar em junho. Tem a questão, inclusive, do programa de alfabetização na idade certa, que inclusive foi uma ideia inovadora aqui no estado do Ceará,
que também está atrasado no que diz respeito aos repasses, ou seja, a própria pasta da educação entrou numa falência de falta de ritmo de operacional e administrativo, que está levando o lema do Brasil Pátria Educadora a um verdadeiro deboche, a uma verdadeira falta de perspectiva no setor que é fundamental. País nenhum no mundo cresce ou se desenvolve sem educação. A educação é a base de construção de qualquer nação. Estou aqui com o deputado federal Danilo Forte, do PMDB. Eu vou para o intervalo e no próximo bloco a gente vai falar de política, vamos falar do clima em Brasília, com a lista do Rodrigo Janot, a relação política que está instável da base do governo com o governo, a presidente sofre derrotas importantes no Congresso, e no meio de tudo isso, a crise econômica, não é? O aumento da inflação e a população na rua insatisfeita com a carestia. Esse é o momento atual que vivemos nesse início de 2015 no Brasil. Vou fazer um intervalo, a gente volta já.